nossa aula de hoje, que é continuidade do nosso assunto da semana passada, que é diagnóstico periodontal, né? Alguém aqui leu o artigo que eu coloquei lá na plataforma Moodle, falando do exame PSR? Oba, Fábio, que bom! Ótimo, vai ficar bem... Oh, que coisa boa, gente, que vocês leram. É um exame muito... que bom. É um exame bem interessante, não é, pessoal? É um exame... No primeiro momento, assim, a gente fica um pouco confuso, tal, mas logo, logo que você pega, assimila o uso da sonda, facilita demais. Então, vai ser um exame muito interessante para todo começo de paciente que, às vezes, por exemplo, se você realmente não for um periodontista, né? For um reabilitador oral, for da dentística, né? Um orto, você fazendo esse exame, você tem a garantia que seu paciente, que você tem um controle, uma visão mesmo da saúde periodontal do seu paciente e não vai deixar passar nada, né? Isso, muito autoexplicativo, né, Fábio? Aí eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, vai ficar mais claro ainda, porque ele é um exame que surgiu para fazer triagens, né? Grandes triagens periodontais, mas que a gente pode jogar dentro da nossa clínica e ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Eu, assim, confesso a vocês que como eu tenho uma facilidade de fazer o exame periodontal completo, eu acabo sondando, fazendo o periograma completo, né? Mas gasta um tempo a mais, claro, né? Do que fazer o PSR, né? Então tá, então vamos, que ótimo, estou muito feliz que vocês tenham lido. Agora, então, vamos dar continuidade. Nós paramos ali no parâmetro, né, recessão gengival, né? Nós conversamos direitinho, né, das condições de saúde, doença gengival, o sangramento gengival, que é o índice gengival, né? O sangramento à sondagem, que a gente falou do índice de sangramento à sondagem. Falamos da profundidade de sondagem e hoje a gente vai falar desses outros três, que é a recessão gengival, nível de inserção clínica e gengiva queratinizada inserida. E depois vamos entrar lá nos índices, nos periogramas, né? E o índice PSR, tá ok? Antes, eu fiquei devendo para vocês em falar o nome daquele evidenciador de placa, né? Que eu não me via na cabeça. Ele é da Angelus, tá? É esse aqui. É o Engie, eu acho que é Engie, né? Da Angelus. Esse evidenciador de placa, ele é muito prático, assim, a gente vai com o cotonete, pinga ele no pote da Appen, aí vai com a pontinha do cotonete, molha, não deixa encharcar demais, aí vai passando ao redor dos dentes. Aí ele é interessante porque ele marca duas cores. De azul, a placa mais antiga, e de vermelho, uma placa mais novinha, né? Uma placa mais recente. Então, até aqui na caixinha aqui, eles colocaram, olha, esse bichinho azul aqui tá com bengalinha, né? Óculos, cabelinho branco, então é uma placa mais antiga. E aqui é um bebezinho de chupeta e o cabelinho aqui. Então é a placa mais nova, né? Aí, quais são os corantes que eles utilizam, né? É a fucsina e o azul de toluidina nesses dois aqui. E o nome daquele verde que eu queria lembrar é o verde de malaquita. Eu tinha esquecido completamente, né? Mas aí é o verde de malaquita. A gente pode mandar manipular, tá? Se a gente não quiser comprar o produto, a gente pode mandar manipular a fucsina básica a 0,5%, que é essa coloração mais avermelhada mesmo. Aqui parece meio rosa, né? Depois o verde de malaquita, que é por 0,5%, e a eritrocina de 2 ou 3%, que é mais rosadinha, tá? Mas as mais usadas mesmo é a fucsina, tá? Tem outros aqui também, ó, azul brilhante, verde metileno, vermelho neutro, azul de metileno e eosina.
não são tão usados assim como a fucsina básica, tá? E o azul de toluidina. Tá bom, pessoal? Eu fiquei devendo isso aqui para vocês, que eu tinha me dado um branco, né, nos nomes. Bom, então vamos lá. Vamos voltar para os nossos parâmetros, né, do nosso exame periodontal. Recessão gengival. O que vem a ser a recessão gengival ou retração gengival? A gente também pode falar retração. Nada mais é do que esse deslocamento, né? Olha só, o deslocamento, a margem gengival era para estar nessa região aqui, nesse dente, né? Nesse nível. Então, o deslocamento da margem gengival apical em relação à junção semente-esmalte, com exposição de superfície radicular, tá ok? Então, nada mais é do que essa migração da margem gengival no sentido apical, né? A contrário à junção semente-esmalte, expondo, então, áreas de raízes, olha só, né? Então, é áreas de retração gengival ou recessão gengival. Então, aí, quando a gente vai fazer a mensuração, a gente põe a sonda lá na margem gengival e vem aqui até na junção semente-esmalte e faz essa mensuração, né? Isso me traduz em perdas de inserção nessa região, na verdade? E essa perda de inserção pode ser tanto devido à presença da doença, que fez aquele processo inflamatório, né, e começou a perder a inserção, juntamente com a presença de um trauma. E aí é o trauma de escovação, tá ok? Ou às vezes só um trauma de escovação também leva a essa recessão gengival, tá? Então, acho que isso está bem claro para a gente, né? Como é que chega. Aí, pessoal, nós temos uma classificação de recessão gengival antiga e muito utilizada, que é a classificação de Miller, utilizada desde 1985. Essa classificação, ela ainda está sendo utilizada mesmo com essa nova classificação que veio em 2018, né? Ela não caiu por terra, mas nós não podemos esquecer da classificação de 2018, tá? A gente tem que familiarizar com ela também. Então, eu vou esmiuçar com vocês essa classificação de Miller, porque ela é fundamental, tá? E depois eu volto um pouquinho na classificação de 2018 para a gente sedimentar as duas, tá? Então, olha só, a gente fala que uma retração ou uma recessão gengival é classe 1 de Miller quando a recessão não ultrapassa a junção mucogengival e não há perda óssea interproximal. Então, vejam bem, gente. Olha aqui, esse biotipo é um biotipo bem fino, tá até difícil da gente visualizar aqui a junção mucogengival. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, a junção mucogengival aqui, ó, aí aqui, a junção tá bem aqui nesse nível aqui onde eu tô passando meu mouse, ó, bem aqui assim a junção mucogengival. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, mais ou menos nessa região a junção semente-esmalte, tá ok? E é difícil mesmo, muitas das situações, da gente visualizar a junção semente-esmalte. Então, essa retração gengival, ela não ultrapassou essa linha da mucogengival. E, principalmente, eu não perdi osso na interproximal. Então, vejam aqui, ó, a papila está em posição. Eu não perdi osso interproximal. Então, essa aqui é a classe 1 de Miller. Ela é clássica, muito, né, muito clássica. Olha essa situação. Classe 2 de Miller. É um biotipo extremamente fino, totalmente, né? Na verdade, eu tenho que corrigir minha fala. Não, a gente não usa mais o termo biotipo, agora é fenótipo, né? Um fenótipo extremamente fino, né? Muito fino. Oi, sim. Só uma perguntinha aqui antes da senhora prosseguir. Tem essa Claro. classificação de Miller de 85 e tem uma nova de 2017 que a senhora falou, parece? Correto, 2018. Isso. 2018. E aí nós vamos seguir qual? Ah, a gente tem que saber as duas. Tem que As saber duas, as duas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer as indicações de técnicas de recobrimento radicular, a gente usa Miller.
Usa Miller. E todos os artigos, tudo que você for ver, ainda está falando da classificação de Miller. Então, essa nova, a gente precisa saber, porque vai ser, assim, uma conversa que vai amadurecer ainda. Os artigos vão começar a referenciar a nova classificação, mas sempre lembrando da de Miller, tá? Então, a gente tem que saber as duas, tá bom? Se você for pegar os artigos principais, os clássicos mesmos das técnicas de recobrimento, eles vão estar usando de Miller. E então aí você tem que saber, você vai ler, você fala, nossa, mas o que está falando, né? Mas aí, acho não, aí a partir de agora que os novos artigos, os livros textos também, que vão começar a referenciar de 2018, mas sempre fazendo um paralelo, não tem como, tá? Então tá. Certinho, professora. Maravilha. Bom, e outra coisa que você vai perceber também, que essa classificação de 2018, ela usa como informação as características de Miller. Então, uma complementa a outra. Ok, então a classe 2 de Miller, né, que tem um fenótipo, nesse caso clínico aqui, né, por exemplo, tem um fenótipo extremamente fino. E o que diferencia da classe 1? É que a recessão gengival, ela ultrapassou a junção mucogengival. Nesse caso aqui é super difícil de eu ver a junção mucogengival, né? Aqui eu nem vejo, aqui eu já vejo junção mucogengival, tá muito difícil de visualizar. E aqui, ó, a retração, a recessão ultrapassou essa junção mucogengival. Porém, olha o que é super importante, não tem perda óssea interproximal. Isso aqui é um fator crucial. Na opinião de vocês, vocês acham que isso aqui o prognóstico, né, de recobrimento, vocês acham que é favorável uma situação clínica como essa? Vocês acham que é favorável? Sim ou não? Não, não é favorável. Tecido fino. O que mais? Podem falar a opinião de vocês. Tá, aquela retração fina, né? Muito extensa, né? Fino. Mas o que acontece? Brenda, você fez uma análise interessante, né? Não teria um bom suporte e tal. Tecido muito fino. Porém, assim, na verdade, como eu não perdi osso na interproximal, eu tenho suporte, sim, para sustentar o meu enxerto de conjuntivo. Aqui o desafio maior que nós temos é fazer o descolamento desse tecido, certo? Sem trepanar. Mas o fato de eu ter osso na interproximal, o prognóstico é extremamente favorável. É extremamente favorável. Eu consigo... Deixa eu ver o Flávio. Sim, tecido de conjuntivo da região do pálato. Eu tenho várias fontes, né? Várias fontes, não. Na verdade, duas fontes interessantes de remoção de tecido conjuntivo, que é do pálato, né? E da região retromolar, né? Então, região retromolar eu consigo remover tecido de conjuntivo e região do pálato eu removo tecido de conjuntivo. Poderia ser de uma ou de outra região. E aí é o tecido de conjuntivo subepitelial. Eu faço um envelope ali e entro com o meu conjuntivo. A região de retromolar é uma região muito interessante, principalmente quando o paciente tem alguma limitação no pálato, né? Ou se eu preciso de muita área doadora, eu vou fazer uma extensão, né? Eu posso já ter tirado o enxerto dos dois lados do pálato, naquela cirurgia, na mesma cirurgia, e eu ainda preciso de mais, eu vou até a região retromolar, eu me programo para
remover dessa região. A única desvantagem que tem do enxerto da região retromolar, porque é um enxerto um pouco mais fibroso, né? Mas é conjuntivo também, né? Dá para a gente também trabalhar. Tem só que trabalhar um pouco esse enxerto, afiná-lo um pouco mais para a gente inserir na região. Então, vamos lá. Então, a classe 2 de Miller o prognóstico é favorável. Então, classe 1 e classe 2, prognóstico favorável, porque eu tenho suporte onde vou colocar o meu enxerto, eu não vou colocar ele só sobre a superfície radicular. Se eu fizer isso, aí é problema na certa, porque a minha superfície radicular não tem nutrição. Eu tenho que colocar estendendo ele, né, para a crista óssea, que é dali que vai vir a irrigação para esse meu enxerto. Então, eu vou envelopá-lo estendendo nessa região toda aqui, onde vai ter irrigação para o meu enxerto. Eu não posso colocar sobre uma superfície radicular, tá? Bom, aí a gente tem a classe 3 de Miller, né? A classe 3 de Miller já é uma situação onde a recessão vai ultrapassar a junção mucogengival e a perda de osso interproximal. Então, passou a junção mucogengival e eu perdi aqui osso, ó, aqui também perdi osso interproximal. Esses dois aqui é a mesma coisa, né? Perdi osso interproximal. Normalmente, nota-se um aumento no espaço negro interproximal e uma diminuição do tamanho das papilas. Aí, a classe 3 de Miller, eu já começo a reduzir o meu prognóstico, a minha porcentagem de recobrimento reticular, né? Então, aqui, Thaisa, então eu nem faço enxerto, eu deixo, só vou tratar a doença, né? Que é a doença periodontal e pronto. Não, é interessante que eu trabalhe essa região para eu mudar o fenótipo, que aqui é um fenótipo muito fino, né? Muito delicado. Então, eu vou fazer o enxerto aqui com o objetivo de aumentar a espessura e conversar com o meu paciente que eu não consigo recobrir 100% essa raiz, mas 50% eu consigo, né? E isso é um benefício. Por que eu afirmo 50%? Porque eu consigo recobrir até onde tem a crista óssea, tá? O que vai segurar o meu enxerto é a crista óssea interproximal. Então, eu consigo recobrir aqui uns 50%. Então, eu preciso saber dessa classificação de Miller para eu poder falar de prognóstico com o meu paciente, conversar com ele sobre prognóstico. Classe 4 de Miller já é uma situação, né, bem mais crítica, onde a recessão ultrapassa a junção mucogengival e há grande perda óssea interproximal, né? Então, é classe 4 de Miller. Às vezes, essa perda óssea, a crista óssea, muitas das vezes, está até ao nível da margem gengival, o que reduz bastante o prognóstico nessa situação aqui, tá? Então, classe 4 de Miller, prognóstico desfavorável. E eu também faria um enxerto aqui somente com o objetivo de mudar fenótipo, somente para deixar mais espesso, e não com o objetivo de recobrimento radicular. Não tem indicação nenhuma, tá? E quando nós vamos avaliar a recessão gengival, para a gente planejar a nossa cirurgia, além do meu comprimento, né, na vertical, eu também vejo essa extensão horizontal, né, para eu ter uma noção do tamanho do enxerto que eu vou ter que colher para a gente colocar nessa região receptora, ok? Então, é muito importante a gente avaliar isso. É claro que as recessões gengivais mais profundas e largas têm um prognóstico mais desafiador para a gente conseguir um resultado melhor, né? Bom, alguma dúvida, pessoal, com relação à classificação de Miller? Tudo bem, né? Só recapitulando que classe 1, classe 2 de Miller, prognóstico favorável para recobrimento radicular. Classe 3 e classe 4 de Miller já não tem um prognóstico tão favorável para recobrimento radicular. A indicação do enxerto ali na classe 3 e 4
seria apenas para a gente mudar o fenótipo, de um fenótipo fino, mudar para um fenótipo mais espesso. A classe 3, nós conseguiríamos recobrimento parcial da raiz, tá ok? Somente até onde tem crista óssea radicular, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente. Tá, então, sem dúvidas, né? Bom dia, Laila. Ok, então vamos lá. Vamos continuar. Recapitulando um pouquinho, a causa da recessão gengival, né? Então, assim, os fatores realmente determinantes, o que realmente causa a retração gengival, se tiver presente esse fator determinante, escovação, né? Escovação dental traumática ou a presença de um processo inflamatório que vai levar à retração, à recessão gengival. E fatores predisponentes são aqueles que favorecem o surgimento ou o desenvolvimento. Por exemplo, se eu tenho ali uma situação de um dente mal posicionado, né, uma inserção de freio, né, muscular muito alta, em que atrapalha a escovação, um paciente toda hora bate a escova ali, e o freio também exerce uma força, pode predispor para uma retração gengival. Fatores iatrogênicos, como, por exemplo, usos de piercing naquela região ali, né, de lábio, pode levar à retração gengival. Piercing na língua, aí leva à retração gengival por lingual, né? A presença de uma gengiva pouco espessa, muito fininha, associada ao trauma, né? Então, sempre é assim, esses predisponentes associados a um determinante, né? E deiscência óssea, né? Igual, por exemplo, a erupção ou movimentos ortodônticos. Se eu tenho um movimento ortodôntico em que leva os dentes muito para vestibular, ou seja, esses dentes são movimentados para fora do alvéolo, eu vou ter presença de deiscência óssea. E isso, com um fator determinante como uma escovação traumática, eu venho a ter a retração gengival, que é o caso desse aqui, ó, certo? Houve uma deiscência nessa região. Olha assim, a gente vê a raiz lá. Então, os dentes foram muito vestibularizados, associado a uma gengiva muito fina, né? E trauma de escovação, eu tenho a recessão gengival. Placa também, inflamação, eu tenho a recessão gengival, tá? Ok. Então, essas são as causas da presença de recessão gengival. A gente tem fator determinante, que é trauma de escovação e processo inflamatório. E os fatores predisponentes que vão favorecer essa situação, ok? Bom, então, pessoal, recessão gengival era isso. Vamos para o nível de inserção clínica. Esse aqui é o tipo de coisa que às vezes causa muita dúvida para a gente na clínica, né? O que vem a ser? Então, o que é o nível de inserção clínica? É a distância de um ponto fixo, normalmente a gente usa a junção semente-esmalte, à base do sulco ou bolsa, né? Então, eu tenho aqui, ó, o ponto fixo até ali a base em direção apical do meu sulco ou da minha bolsa. Então, esse é o nível de inserção clínica, tá ok? Então, olha só essa situação aqui, ó, essa situação clínica. Então, veio do ponto fixo, que é a junção semente-esmalte, eu entrei com a minha sonda e fui até a base da bolsa, certo? Então, da junção semente-esmalte até lá na base do sulco ou da bolsa, é o nível de inserção clínico. Vejam bem, lembra o que é a profundidade de sondagem? É da margem gengival ao fundo da bolsa. Então, aqui é profundidade de sondagem, certo? E lembra o que é recessão gengival? Junção semente-esmalte. Ou seja, o nível de inserção clínica é o somatório da recessão gengival com profundidade de sondagem. Então, somando os dois, eu tenho um nível de inserção clínico. Ó, profundidade de sondagem mais recessão
gengival é o nível de inserção clínico. Então, é um parâmetro mais fiel, porque eu utilizo um ponto fixo, certo? Que é a junção semente-esmalte. Professora, o dente já tem uma coroa, né? Não tem mais a junção semente-esmalte. O que eu uso? Eu uso a margem da coroa. A margem da restauração vai ser meu ponto fixo que eu vou poder reavaliar daqui a 6 meses. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Ok. Então, vejam só. Olha essa situação clínica em que eu não tenho recessão gengival, certo? Então, eu entrei lá com a minha sonda. Até eu tenho que mudar aqui, porque são 2 milímetros aqui, não são 3 não, olha só. Porque 3, 4, 5. Então, aqui, ó, se eu tenho 2 milímetros aqui, entrei. Então, a profundidade de sondagem foi da margem gengival ao fundo do sulco, né? Deu 2 milímetros. E eu tenho 0 de retração gengival. Então, seria 2 mais 3. Deixa eu trocar isso já, para não dar dúvida aqui na nossa conversa. Vou escrever errado. Né? Então, eu tenho 2 milímetros de profundidade de sondagem, 0 de retração gengival. 2 mais 0 são 2, ou seja, nesse caso aqui, o meu nível de inserção clínica foi igual à profundidade de sondagem, porque eu não tinha recessão gengival, tá ok? Agora, olha esse caso aqui, na hora que eu tenho aqui, peraí, aqui também foi ao contrário, gente, desculpa. Eu fiz isso aqui rápido. Só trocar aqui para não dar confusão. Então, olha só, eu tenho 2 milímetros, na hora que eu entro com a minha sonda aqui, eu vou ter 2 milímetros de profundidade de sondagem, tá ok? A profundidade de sondagem é da margem gengival ao fundo da bolsa. E a recessão gengival, vocês lembram? É da junção semente-esmalte que está passando aqui, ó. Da junção semente-esmalte à margem gengival. Então, eu tenho aqui 5 milímetros, ó, de recessão gengival. Então, 2 milímetros de profundidade de sondagem, mais 5 milímetros de recessão gengival, 7 milímetros do nível de inserção clínica, tá ok? Então, o que vem a ser o nível de inserção clínica? Nada mais é do que o somatório da minha recessão com profundidade de sondagem clínica, né? E aí a gente faz medidas a partir da linha semente-esmalte, tá ok? Então, nesse caso aqui, o nível clínico de inserção foi igual à profundidade de sondagem, agora aqui já não foi. Então, olha só, outra situação clínica em que eu tenho recessão 0, igual aqui, e aí o nível clínico, nível de inserção clínica foi igual à profundidade de sondagem. Né? Eu entrei ali, minha sonda entrou ali 2 milímetros e pronto. Aqui uma outra situação em que, na verdade, 7 milímetros, ó, 7, 8, 9, 10. A minha sonda entrou 7 milímetros. Vejam que da margem gengival ao fundo da bolsa, então são 7 milímetros. A minha margem gengival está na altura da junção semente-esmalte, então eu não tenho retração gengival. Então, aqui é aquela situação em que o nível de inserção clínico é o mesmo que a profundidade de sondagem, tá ok? Agora, eu tenho recessão gengival, certo? Eu tenho aqui uma situação que eu tenho recessão gengival. Então, a minha profundidade de sondagem vai ser menor do que o nível de inserção clínica. Então, vejam lá, ó, eu tenho 3 milímetros de profundidade de sondagem. Ó, eu estou usando aquela sonda de Williams, tá? Então, eu tenho 3 milímetros de profundidade de sondagem. E aqui, ó, 7, 8, 9, ó, 9 milímetros, que é da junção semente-esmalte até o fundo da bolsa. Então, ou seja, 9 milímetros de nível de inserção clínico, tá ok? Então, olha só, quanto que eu tenho de recessão gengival? Eu vou ter 6 milímetros,
não é verdade? Se eu tenho, aí eu posso até contar aqui, né? Tenho 6 milímetros de recessão gengival, tá ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Ok. Quando eu estou fazendo a minha sondagem, gente, para obter o nível de inserção clínica, eu não preciso fazer desse jeito aqui, entrar com a sonda e já marcar 9. Eu posso fazer assim também, mas é muito mais prático você ditar para o seu operador, para o seu auxiliar, você entra com a sonda, mensura 3 milímetros de profundidade de sondagem, tira a sonda, põe a sonda na margem gengival até a junção cemento-esmalte e mensura 6 milímetros de retração gengival. Aí, ao final da consulta, que a gente soma tudo e tem o valor do nível de inserção clínico, tá bom? É mais prático, é mais rápido de fazer desse formato. E a gente tem que tomar cuidado nas situações de hiperplasia, onde eu tenho aquela situação em que a profundidade de sondagem ela é maior que o nível de inserção clínico, tá ok? Então, olha só, vamos ver aqui na figura. A minha profundidade de sondagem tá aqui, ó. Esse aqui, ó, essa marcação tá meio estranha desse desenho. Vamos supor que seja 6 aqui, né? 6 milímetros. Então, a profundidade de sondagem não é da margem gengival até o fundo da bolsa. Então, eu tenho 6 milímetros de profundidade de sondagem. E o nível clínico de inserção não é da junção semente-esmalte até o fundo da bolsa. Então, aqui eu tenho 4 e pouquinho, né? Tá meio estranha essa marcação. De nível clínico de inserção, tá ok? Então, vamos supor que seja aqui o 4, né? Que tá marcando 4. Então, eu tenho 2 milímetros de hiperplasia gengival, tá? Nesse caso aqui. Vamos ver, tem pergunta? Diga, Milena. Vai ter prova teórica. Vai sim, Milena. Tá? Uai, eu acho que tá mostrando sim. Depois eu verifico isso lá, tá, Milena? Mas vai ter prova teórica sim, tá? E isso aqui é conteúdo para nossa prova, tá bom, gente? Ok. Bom, então, ó, atualmente o único método clínico confiável, né, para avaliar a progressão ou remissão da doença periodontal é o acompanhamento longitudinal das variações de nível clínico de inserção. Então, o que eu vou realmente ver se a minha doença melhorou, se ela regrediu ou se ela evoluiu, é pelo nível de inserção clínica, justamente porque eu uso um parâmetro fixo e não um parâmetro igual, por exemplo, a margem gengival, que ela pode variar de acordo com o estado inflamatório, tá? Então, profundidade de sondagem não é aquele parâmetro que a gente avalia se a doença regrediu ou não, nem retração gengival, tá ok? É o nível de inserção clínica que apresenta essa situação clínica. Depois a gente conversa sobre essa questão da prova, tá, pessoal? Eu não tô com o cronograma aqui, mas que vai ter a prova, vai, tá? Está dia 8 lá, Larissa, então provavelmente vai ser dia 8, tá? Mas depois a gente vê isso direitinho. Tem muito conteúdo, né, pra gente estudar. Bom, então, pessoal, e o nível de inserção clínica, ele vai me dizer o que eu perdi de inserção, né? Quando eu comparo após 6 meses aquele nível de inserção clínica com os 6 meses iniciais, eu consigo avaliar o que ocorreu de perda de inserção. Se ele aumentar, é porque eu perdi inserção. Se ele reduziu, é porque eu ganhei inserção, tá? E eu posso ganhar inserção, sim. Bom, pessoal, agora vamos para a lesão de Furca, que é um parâmetro importantíssimo, né?
que a gente precisa avaliar. Nós vamos utilizar a classificação de Hemp de 1975, até mesmo com a nova classificação de 2018, continua a mesma classificação de lesão de furca. Então, ela vai ser grau 1, pessoal, quando eu venho com a minha sonda e ela entra apenas 1/3 desse comprimento vestíbulo lingual do dente, tá ok? Então, que tá vestibular, lingual. Eu entrei só aqueles 3 milímetros, ou seja, é 1/3 dessa distância vestibular até lingual. Então, é uma perda horizontal que eu avalio, e aí aqui é classificado como grau 1, lesão de furca grau 1. Olha só, né? No esqueleto, a gente visualizando e radiograficamente. Aí, pessoal, para vocês verem que na radiografia eu já vejo um escurecimento na região de furca. Então, a gente, infelizmente, tem muito erro. O clínico, às vezes, só olha pela radiografia, já vê aquela imagem na área de furca, já, às vezes, muitas das vezes, quer dizer, já condena um dente por conta dessa imagem, antes de ir lá mensurar clinicamente. Então, não façam isso, pessoal. Isso não deve ser feito. Ainda mais se estiver utilizando de panorâmica, tá? Não tem nenhuma precisão da gente. Não dá para a gente ter certeza qual o grau daquela furca, porque às vezes é grau 1 e a pessoa já fala não tem lesão de furca, é extração, tá? Não vamos cair nesse erro. Olha só essa imagem da furca grau 2. O que é a furca grau 2? É quando essa perda evolui para 2/3 dessa distância, certo? Então, olha lá, minha sonda entra mais, então é grau 2. E vejam aqui, pessoal, na radiografia, você olhando radiograficamente, não dá uma sensação que já passou para o outro lado essa imagem? Então, assim, eu já vi demais colegas de forma errônea condenar um dente falando, não, isso aqui é furca grau 3, pode extrair. Errado, errado. A furca grau 2, a gente ainda tem como tratá-la. É claro que o prognóstico não é tão favorável como um grau 1, mas a grau 2, ainda mais uma situação clínica como essa, em que eu tenho o osso interproximal, ela é altamente favorável de um processo de regeneração aqui. Eu consigo reverter isso aqui para grau 0, fazendo uma terapia regenerativa nesse dente, tá? Então, Oi? Então, o grau a gente vai estabelecer de acordo com o tanto que a sonda entrou, as marcações da sonda, seria isso? Correto, correto. Nunca radiograficamente. Tá ok? Então, aí de acordo com as marcações da sonda, né, de Neighbors, aí a gente classifica o grau da lesão de furca, certo? Correto. Na verdade, não é bem a marcação, igual essa aqui nesse desenho, eu tenho aqui 3 milímetros e 3, né? A cada 3. Mas se eu estiver utilizando essa daqui de cima, ó, que é lisinha, né? Ela não tem marcação nenhuma. Mas aí você vai verificar o quanto que ela entra, certo? Se você já imagina que ali, ó, passou mais ou menos 2/3 do dente, né? Então, aí você já coloca como grau 2, tá ok? Professora, eu tenho uma dúvida contra a sondagem, nesse caso. Ótimo. Uhum. Qual que vai ser, por exemplo, no artigo fala que a força exercida para a sondagem com a sonda OMS é o próprio peso do instrumental, né? Aproximadamente 25 gramas, né? Sem forçar. Como que eu consigo acessar essa região sem forçar? Excelente. Aí, é o Flávio que perguntou? Isso, professor. Pela voz. Flávio, ótimo. É o seguinte, nós vamos fazer uma pequena pressão também, eu não posso pôr muita força, chega a ser o tal das 25 gramas, mas é difícil mensurar, né? Então, assim, o paciente responde, se eu ponho força a mais, ele vai sentir. Então, você vem, aqui vai ter gengiva, vamos imaginar aqui que tem uma gengiva nessa região. Você vem com a sonda escorregando devagarzinho até chegar na entrada, aí é uma pequena pressão, certo? Você também vê uma isquemia, igual quando eu estou sondando com a sonda milimetrada mesmo, eu vejo aquela isquemia.
Então, é aquela pressão que eu coloco. Na furca é a mesma coisa, eu vou ver uma isquemia e eu ponho uma leve pressão, não é forte. Se eu ponho força, o paciente vai sentir. Então, assim, com o tempo você vai pegar isso daí. Não tem como a gente mensurar, como a gente tinha aquelas sondas que mensuravam, né, as gramas, que é as sondas de segunda geração, né? Na Neighbors não tem isso. Então, é pelo tato mesmo e a resposta do paciente. E um ponto importante que você colocou, Flávio, é porque na hora que eu entro aqui nessa região, se eu ponho força, se eu tenho pelo menos uma parede óssea lá atrás, se eu ponho muita força, eu posso quebrar essa parede óssea. Por isso que eu comentei com vocês, com alguns de vocês no laboratório, para a gente não sondar com a exploradora, vocês lembram? Porque a exploradora tem a ponta ativa, muito fina, que pode quebrar qualquer trabécula óssea que tenha lá no fundo, transformando uma furca grau 2 para grau 3. Tá ok? Então, ótima colocação, Flávia. Aí vai ser o seu treinamento clínico. E tá? eu só vou conseguir acessar essa região se houver alguma lesão já no periodonto, né? Se caso não houver, correto, eu não consigo acessar. Correto, não consegue acessar. Muitas das vezes você vai parar por aqui assim, ó, né? Com 4 milímetros, 3 milímetros de sondagem, você não acessa. Correto, é só se tiver a perda de inserção nessa região. Ok? Ótimo. E aqui, pessoal, olha só quando é grau 3. Aí eu já passei todo o dente, toda a extensão, né? Então, de mesial para vestibular. Então, passei os 3/3 ali nessa região. Então, aqui ilustrando, né? Passando de um lado para o outro. Aí sim, gente, aqui já é um prognóstico desfavorável, né? Antigamente, antes da gente ter a previsibilidade dos implantes, em situações clínicas como essas de molares inferiores, nós tínhamos a técnica de tunelização. O que seria isso? A gente vinha com a broca, abria o retalho, né? E vínhamos com a broca ampliando essa abertura para fazer um túnel maior, para que o paciente pudesse higienizar com a escova interproximal nessa região. Então, tinha que estar muito bem indicado, tinha que ser dentes com raízes bem divergentes, né? E o tronco aqui do dente não podia ser muito longo, porque o tronco muito longo, eu ia ter que desgastar mais osso para a gente ter acesso a essa furca, né? Então, tem uma indicação específica. Então, fazia-se isso, porque aí o paciente continuava a higienizar entre as raízes. Uma outra terapia que tinha era a hemissecção desse dente. A gente vinha, dividia o dente ao meio e transformava ele em 2 premolares, né? Então, tratava-se o canal e dividia-se o dente em 2 dentes. Se uma raiz como essa aqui, fininha, já tivesse muito comprometida, era até extração, exodontia dessa raiz e fazia-se uma prótese fixa. Aí aqui de um premolar fazia um elemento suspenso e fixa ao dente vizinho. Então, assim, são terapias que se exercia, né? Não faz mais devido à previsibilidade que os implantes nos dá, né? E custo, porque pensa só, teria que tratar canal desse molar, tratar canal do premolar, fazer a prótese fixa, né? Então, o que acontece hoje? A gente vê furca grau 3, aí realmente a gente encaminha para a exodontia, tá ok? Parêntese. É claro que a gente tem que adaptar à realidade de cada paciente. Se é um paciente que não tem condição financeira, mas é um excelente higienizador, eu, Taisângela Rodrigues e uma gama de colegas periodontistas ainda fazem a tunelização, porque a gente tem uma previsibilidade. É muito melhor eu manter meu paciente com aquele dente, ele higienizando, do que eu fazer a extração, tá bom? Mas é tudo muito conversado, assinado, fala, olha, a indicação ideal é fazer a extração desse elemento e realização de implante, mas devido à condição financeira, vamos fazer essa tentativa de manter mais um tempo esse dente, tá, gente? Então, assim, a gente tem que apresentar para o paciente a terapia ideal,
mas de acordo com a realidade dele, e muito bem conversado, e ele concordando, né? Normalmente é um perfil de paciente que se cuida mesmo, né? Que vai falar, não, doutor, eu vou suportar passar a escovinha interproximal, vou ser assíduo nos retornos, né? Então, eu tenho paciente aí que eu já tenho, assim, uns 15 anos de acompanhamento de tunelização, né? Então, tem previsibilidade, mas só nessas condições, de ser um paciente realmente assíduo, tá ok? Bom, e aí, pessoal, a gente... para dente inferior é essa, classificação superior também, mas eu falo assim, inferior é tranquilo da gente sondar, né? O desafio maior que eu acho é para os superiores, né? Que tem as 3 raízes. Então, a gente tem situações de convergência, né? De fusão, aí é que eu não sondo, não consigo ter acesso, não tem nem a furca, porque está fusionado, né? E a gente tem situações que o dente está com uma certa divergência, que aqui tudo bem, facilita. Quando é bem divergente assim, também fica mais fácil da gente acessar, ok? Mas aí o que vai dificultar? É o comprimento desse tronco. Quanto mais comprido, mais longo o tronco, mais difícil o acesso. E isso influencia no prognóstico. Se é um tronco longo e teve lesão de furca, opa, o prognóstico é desfavorável, porque eu estou mais profundo, eu tive mais perda de inserção, mais perda óssea para chegar nessa furca. Então, aqui o prognóstico já começa a ficar desfavorável, tá ok? Olha só, né? Então, se eu tenho uma situação igual aqui, ó, um tronco radicular maior, o prognóstico, se eu cheguei na furca, o prognóstico já não é tão favorável como se fosse nessa situação aqui, em que eu tenho, né, um tronco menor, então eu não perdi tanto osso quanto esse, ok? Então a gente tem que, na radiografia, ver o tamanho desse tronco para eu fazer a sondagem, saber que eu vou percorrer a minha sonda um pouquinho mais nesse dente aqui para eu conseguir acessar a furca se houver a lesão. Então, olha só, uma situação clínica como essa, né? Tem até a supuração. Então, eu entro, olha só, Flávia, a isquemia que eu comentei com você, né? Então, aqui, ó, eu entro, faço uma leve pressão, tem a isquemia, né? E o paciente também responde se eu passar muito dessa força, né? Então, é uma componente horizontal. Ó, então, a marcação aqui de 3, ali provavelmente entrou a pontinha só de 3 milímetros, esse 3 aqui, né? Então, eu considero grau 1. Outra questão, nos dentes superiores. Se eu vou avaliar a furca vestibular, é claro, eu venho aqui pela vestibular, mas um pouquinho distalizado, certo? Eu vou lá com a minha sonda. Agora, quando eu for detectar as furcas mesiais e distais, eu sempre vou vir por palatinho, tá? Eu não vou ficar vindo aqui por vestibular tentando acessar, porque aqui essa raiz ela é mais longa, é mais espessa. Então, é muito mais fácil eu vir por aqui pela palatina, que eu acesso mais facilmente a minha raiz mesial e a raiz distal, tá ok? Então, tem essa particularidade para os dentes superiores. Olha só, eu venho por aqui para eu acessar. Vai doer, né? Se eu fizer muita pressão, sangramento vai estar presente, mas aí eu consigo ter esse acesso, ok? Pode acontecer sim às vezes, para eu ter um exame exato, ter que anestesiar, tá? Porque às vezes o paciente tem muita dor, então assim, eu não vou anestesiar na minha primeira consulta, eu deixo para o dia que eu marquei para fazer a raspagem subgengival, que aí eu vou anestesiar mesmo, aí eu verifico com mais precisão essa minha furca, porque aí eu aproveito que já está anestesiado para o procedimento de raspagem, e aí eu verifico com mais precisão, porque aí eu vou poder pôr um pouquinho mais de força sem o paciente sentir tanta dor, tá? Então, essa é a particularidade para os dentes superiores. Ok, então agora a gente vai para a mobilidade dental.
Pessoal, mobilidade dental, eu vou fazer a mensuração sempre utilizando superfícies duras, de preferência cabo e cabo, cabo de espelho com o cabo da sonda ou outro instrumental. Nesse sentido, vestíbulo lingual. Nunca, gente, dedo a dedo, porque o dedo, né, ele vai dar um falso positivo. Então, nunca dedo a dedo. No máximo é cabo e um dedo, tá ok? Mas sempre tem que ter algo mais rígido para eu poder fazer esse movimento. Então, pessoal, a mobilidade dental, quando eu falo mobilidade grau 1, é quando, nesse sentido vestíbulo lingual, o dente teve um movimento bem pouquinho, de 0,2 a 1 milímetro. É pouca coisa. E é com o tempo, pessoal, que a gente vai desenvolvendo essa acuidade visual mesmo de perceber esse movimento de 1 milímetro, tá ok? Então, grau 1 de 0,2 a 1 milímetro. Eu vou ter mobilidade grau 2 quando essa movimentação vestíbulo-lingual ela for maior do que 1 milímetro. Então, eu faço lá essa mensuração cabo-cabo, foi maior do que 1 milímetro, então grau 2. E o grau 3, pessoal, é quando eu tenho mais que 1 milímetro e tenho um movimento vertical de intrusão, tá ok? Então, aí é mobilidade grau 3. E, pessoal, uma discussão... Sim, perfeito. Sobre mobilidade. Eu já vi alguns casos, mas eu vi boa parte em zona rural, de paciente que tenha os dentes tanto inferiores quanto os superiores quanto inferiores, muito, não sei se é protrusão que é a palavra certa, mas vestibularizado. Uhum. E assim, eles acabam por ficar fora da cavidade, né, à frente dos lábios. Correto. E quando alguns que eu vi lá, por exemplo, o dente já tinha ficado com um aspecto extremamente opaco. Eu sei que é por causa porque não tem a saliva, né, para umedecer a região, mas ele já estava tipo assim um aspecto quase que ósseo. Por que isso ocorre? Ótimo. Aí é justamente devido a toda perda de inserção que foi ocorrendo devido à doença periodontal, esse dente ele vai aumentando a mobilidade, juntamente com a oclusão que entra em desequilíbrio, começa os dentes inferiores bater, por exemplo, nos superiores e que estão afetados, aí eles começam a abrir, a vestibular, certo? Então é devido ao trauma que ele vem recebendo dos inferiores, ou até mesmo os inferiores também vestibularizam, né? Então, a gente chama isso de colapso oclusal. Devido a toda a perda óssea, os dentes vão ficando com a mobilidade e aí eles vão vestibularizando, certo? Então, assim, é uma característica de doença periodontal avançada mesmo, certo? E que aí, quando tá em situações clínicas como essa, a gente tem que avaliar muito bem, porque às vezes não dá mais tratamento, não dá mais a gente tratar a periodontite, fazer ortodontia e voltar esses dentes para posição. Muitas das vezes não dá mais. Teria que ser exodontia mesmo e uma prótese total. Acontece sim. Agora, a mudança da coloração, a gente tem que verificar até mesmo se não houve um rompimento do feixe vasculo nervoso. Ou seja, lá naquele ápice do dente, porque ele movimentou tanto, né? Às vezes ele rompeu o feixe e o dente está necrosado também. Então, muitas das vezes essa mudança de coloração é por estar seco, né? Claro, de estar fora da cavidade bucal, ou porque também o dente necrosou, né? E aí tem que fazer um teste de vitalidade também e avaliar se ainda é possível tratar periodontalmente, voltar esses dentes ortodonticamente, que muitas das vezes é complexo, né? E aí a manutenção ou não dos dentes, tá, Flávio? E você acha que deu? É isso mais ou menos que você perguntou? Isso né? mesmo. Obrigado, professor. Isso, de nada. Agora, pessoal, é importantíssimo. Oi, perfeito. Quando for lesão de Fuch grau 3, sempre vai ter a remoção do dente? Então, entra nessa essa avaliação crítica da situação atual do paciente, né? Se for um paciente que vai ser um exímio escovador, que realmente vai aderir à sua terapia,
você pode partir para um tratamento mais conservador, como eu comentei, né? Que eu, particularmente, faço muito isso, de tentar manter esse dente, fazendo a terapia periodontal de suporte, fazendo a tunelização desse elemento para que ele possa higienizar, tá? Mas tem que analisar com muita cautela, deixar isso assinado. Por quê? Porque a gente sabe que se o paciente não for um exímio escovador, não ser assíduo nos retornos, o que vai acontecer? Vai ter perda óssea. E aí, pode lá na frente um outro colega vir falar, ai, mas a Thais Ângela devia ter extraído, porque agora ela impossibilitou de se fazer um implante nessa região. Ela causou um problema para você, ela devia ter extraído lá atrás, entendeu? Então, assim, porque é verdade, a gente sabe que se a gente deixa uma furca grau 3, em que não consegue tratar, manter saúde, qual que é a consequência disso? Perda óssea. E hoje é inadmissível eu permitir perda óssea, uma vez sabendo que o implante tem um prognóstico mais favorável. Você entendeu o que eu quero dizer? Né? Então, assim, a indicação primária é extração, porque eu sei que o implante é mais previsível, ok? Essa é a ideia principal. Furca grau 3, exodontia, porque eu sei que é uma situação clínica de difícil tratamento, prognóstico não é tão favorável, então é implante. Agora, abre parêntese. Aquela situação em que eu conheço o perfil do meu paciente, o dente está favorável para eu fazer uma tunelização ou para esse paciente higienizar a longo prazo, eu sei que ele vai controlar, peço para ele assinar o termo de consentimento que ele concorda com essa opção de tratamento, tá? Aí eu vou acompanhar. Só são esses casos extremos. E pensando em dente inferior, tá? Dente superior, furca grau 3, aí essa ideia cai por terra. Porque superior, grau 3, é maxila, em que o dente, em que o osso é mais esponjoso, ou seja, a doença progride com maior facilidade. 3 raízes, muito mais difícil de higienizar. Eu posso conseguir fazer a emissecção de uma raiz, deixar esse dente com 2 raízes, mas mesmo assim, o prognóstico é menos favorável, tá? Fecha parênteses. Deu para entender? Deu, professora, obrigada. De nada. Então, assim, eu estou expondo para vocês o que a indicação, né? Mas as possibilidades clínicas de acordo com a realidade de cada paciente, que a gente pode, sim, trabalhar isso daí, mas totalmente resguardado, né? Com a literatura, você mostrando, olha, o prognóstico não é tão favorável. Se a gente não for assíduo, não fazer os retornos, isso vai ter perda óssea, e aí é um problema lá na frente pra gente, porque aí se eu quiser colocar implante aqui, eu perdi osso, então eu vou ter que fazer enxerto. Então o senhor tem que ser bem assíduo. O senhor vai? O senhor topa? Topo, então vamos fazer. Não, doutora, eu não vou conseguir higienizar, esse negócio de ficar passando a escovinha interproximal, esse negócio me irrita, não quero, então vamos para a primeira opção, que é a extração e implante, tá? Então, vocês nunca vão ver eu, assim, lá na e eu já falar na exo. Não, eu sempre vou titubear um pouquinho, vou parar, vou falar assim, não, peraí, será que não dá para manter? Né? Por conta dessa questão, porque nós estamos atendendo pacientes muito humildes, né, na clínica escola. São pacientes humildes que, às vezes, se eu conseguir dar uma longevidade um pouquinho a mais para aquele dente para ele, vai ser um benefício, porque ele não vai perder dimensão vertical de oclusão, por exemplo, né? Até ele poder melhorar um pouquinho financeiramente para poder fazer um implante. Então, tem toda essa questão social que a gente não pode deixar de colocar nas nossas decisões, tá bom? Ok. Então, pessoal, falando da mobilidade, é outra coisa que tem discussão demais, assim, às vezes eu fico até chateada, falo, não fala isso, né? Fala, professora, o dente já tá com mobilidade, extração. Não, pessoal, mobilidade não é sinônimo de exodontia, tá ok? Eu preciso avaliar tudo. O que está levando a essa mobilidade?
certo? É uma mobilidade associada a um trauma de oclusão? É a mobilidade associada à inflamação, né? Eu consigo resolver esse trauma, eu consigo resolver essa inflamação, então eu consigo reduzir, por exemplo, um grau 3 para grau 1, tá? Não é porque tá grau 3 que eu já vou extrair. Vejam bem, é claro que tem aquela situação que tá um grau 3 que eu já tenho aquela lesão endodôntica enorme, que o dente realmente está flutuando, né? Então, eu tenho que ter bom senso, nunca condenar um dente porque tá com mobilidade, tá? Então, a gente vai ter na aula que vem as lesões endoperiodontais. Então, a gente tem muitos casos que tinha aquela lesão grande, estava com grau 3, o dente intruindo, tratou canal e a gente consegue reverter aquela situação para mobilidade zero, tá? Então, tenham bom senso, tiram da mente essa história, tá com mobilidade, o dente está condenado, não. E outra coisa, eu posso reduzir um grau 2 para grau 1 e o paciente viver feliz para sempre, com grau 1, com saúde, tá? Com saúde, mesmo com mobilidade grau 1. Um outro ponto importante, agora quando vocês forem entrar para prótese, porque também o dente ele vai virar um pilar de uma prótese, né? Principalmente se a gente for utilizar as próteses removíveis. Então, o dente tem que virar pilar. Então, vocês vão escutar os professores falando, ó, esse dente está com mobilidade. Mas, assim, aí a visão do professor reabilitador, né, da prótese, é porque se vier um dente com mobilidade que vai receber um grampo, por exemplo, esse grampo de retenção pode aumentar essa mobilidade. Então, ele sempre vai questionar, será que a gente mantém ou não, né? Mas aí, voltem para a periodontia. Não, a gente tem inserção óssea, ele está com mobilidade, mas se eu fizer um grampo que divide toda a força para os demais dentes, esse dente vai ficar por mais tempo, tá? Então, assim, não que os nossos professores estejam equivocados, não. Porque eles têm muito isso em mente, mas a gente pode, sim, pensar um pouquinho se tiver inserção óssea, esse dente dá para manter, tá bom? Isso vocês vão ver muito quando começar a prótese, vocês vão trabalhar. Mas lembre sempre de mim, tá? Falando, ó, mobilidade não é sinônimo de extração. Bom, então vamos continuar. Gengiva inserida, queratinizada e inserida. Pessoal, então olha só. O que vem a ser a gengiva queratinizada? É aquela gengiva que eu venho aqui, ó, que eu mensuro da minha margem gengival, aí eu pensando só da parte externa, né? É da minha margem gengival até a linha mucogengival, tá? A linha da junção mucogengival. Toda essa parte aqui, ela pode estar queratinizada, tá? Que é com a presença de queratina mesmo, esse aspecto, né? Mais rosado, ela pode estar queratinizada. E a gengiva inserida, quer dizer que está inserida mesmo, inserida. Ela vai aqui do fundo do sulco, ou seja, vocês lembram que essa partezinha aqui tem a gengiva livre, certo? Então, a inserida, ela vai aqui, ó, do fundo do sulco até a junção mucogengival. Ela realmente está inserida em dente e em osso, tá ok? Então, aqui é essa faixa de queratinizada, porque essa parte da gengiva livre, ela pode estar queratinizada também, tá? Então, Ângela, mas por que isso é importante? Peraí, antes disso, deixa eu só mostrar essa figurinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, eu entrei com a minha sonda. Vocês percebam aqui que tá no 1 milímetro, né? 1, 2, 3. Ó, 1 milímetro. Então, esse 1 milímetro é aquela parte lá que tá a gengiva livre. Então, a gengiva inserida é aquela que vai do fundo do sulco até a linha mucogengival. Tá ok? Então, olha só. Eu tenho de queratinizada 2 milímetros. 2 milímetros. Menos 1 milímetro, que foi aqui da sondagem, eu tenho de inserida mesmo 1 milímetro. Tá ok?
Então, a gengiva inserida é a queratinizada menos aquela minha profundidade de sondagem, porque eu tenho aqui, ó, 1 milímetro de profundidade de sondagem, tá? Aí vem aquela discussão. É possível se ter saúde gengival na ausência de gengiva inserida? O que vocês acham? Imagina que se essa gengiva não tivesse inserida, eu consigo ter saúde? O que vocês acham? Ninguém vai arriscar? Sem gengiva inserida. Você acha que sim, Flávio? Se a gente for pensar no implante, a gente pode ter saúde sem a gengiva inserida. Essa gengiva ela não precisa estar inserida, mas ela precisa estar queratinizada, né? Já no dente, a gente precisa que ela esteja inserida, certo? Se essa gengiva não está inserida, ela está frouxa, na hora que eu venho com a sonda do lado de fora, gente, desculpa. E movimento aqui, se ela está solta, isso não é interessante. A ausência da gengiva inserida, ela pode contraindicar certos movimentos ortodônticos. E quando associada à placa, eu tenho uma maior susceptibilidade à recessão gengival, tá? E ela dificulta a higienização, porque é dolorido essa região, ok? Então, a ausência de gengiva realmente inserida. Eu não estou falando da queratinizada, estou falando de inserida. Cabe intervenção cirúrgica nesse caso. Muito bem colocado, viu, Flávio? Porque aí, o que acontece? Eu posso conseguir, por exemplo, eu preciso fazer uma ortodontia, tá? Mas aí eu tô sem nada de gengiva realmente inserida, não tô falando da queratinizada. Aí eu faço a intervenção cirúrgica, aí eu vou conseguir ter gengiva inserida e queratinizada. Por consequência, eu vou ter a queratinizada, tá ok? Então, cabe sim fazer uma intervenção cirúrgica para a gente melhorar essa situação. Agora, pessoal, eu vou falar da queratinizada. Vamos voltar só um pouquinho, né? Então, a inserida, que realmente está inserida, grudada mesmo no osso. Deixa eu só voltar um monte de slide aqui. Deixa eu ver onde que eu tô. 112. Deixa eu só voltar num aqui, que é aquele que mostra bem claro, só para vocês lembrarem. Esse aqui, ó. Ó. Olha aqui, gengiva inserida, ela projetando para cá, ó, ela tá inserida em crista e inserida em raiz, tá ok? Aí, ó, ao nível da junção semente-esmalte, ó, eu tenho a ranhura que separa aqui a gengiva livre, ó, ela tá livre, ela não tá inserida, não tá aderida no osso ou raiz. Aí, o que acontece? Daqui da margem gengival até lá na junção mucogengival, ela pode estar toda queratinizada. A gente chamaria de gengiva queratinizada. E a inserida é só que, ó, se eu enfiar minha sonda aqui 1 milímetro, né, por exemplo, aí aqui seria de gengiva livre e isso aqui de inserida, tá? Só para a gente lembrar essa imagem aqui. E vamos voltar lá para aquela... Onde que estava? 118, né? Não. Ok. Então, olha aqui, aí essa, vocês vejam aqui a inserida, livre, né, da parte de profundidade de sondagem, então queratinizada da margem gengival à linha mucogengival, tá? Agora, então, não é possível ter saúde sem gengiva inserida. Agora, com relação à queratinizada, se ela tá queratinizada ou não. Às vezes eu tenho gengiva inserida, mas ela não tá queratinizada e eu consigo ter saúde. Deixa eu mostrar agora a outra discussão, se é a gengiva queratinizada ou não. Olha esse estudo aqui, é um estudo clássico de Wenstrom e Linde, em 83, em que eles pegaram cães, né, onde tinha aqui, ó, uma faixa de gengiva queratinizada extensa,
E aqui, ó, nada de gengiva queratinizada. Ela estava inserida aqui, ó. Essa aqui, mesmo não estando queratinizada, ela está inserida. Essa aqui, certeza que está inserida também, tá? Aí, teve um período de 21 dias de acúmulo de biofilme. O que a gente percebe nos dois tipos, nos dois fenótipos? Em ambos, teve inflamação. Olha só, inflamação da margem gengival. Nos dois, a gente tem inflamação. Entretanto, a gente percebe que esse aqui, que tem menos queratinizada, dá uma sensação de que está mais inflamado, mas eu não posso afirmar. Mas ambos inflamaram. Ou seja, a gengiva queratinizada, ela não é sinônimo de saúde dos tecidos periodontais. Porque, olha só, mesmo ela estando presente, teve placa, teve inflamação, tá bom? Então, o que acontece? Essa discussão é porque sempre quando a gente vai fazer uma coroa, né, a gente fala, não, tá sem gengiva queratinizada, vamos pôr queratina para melhorar a saúde do periodonto. Não é bem assim. Mesmo estando com queratinizada, pode ter inflamação. Mas é claro que quando não está queratinizada, a inflamação ela pode evoluir. Então, a gente faz enxerto ao redor de uma raiz para melhorar a queratinização, mas para dar um conforto maior, porque escovar isso aqui é muito melhor do que escovar essa daqui. Aqui dá menos dor do que essa de cá que não tem queratinizada, tá ok? Então, para dente, pensando em dente, a gente sabe que a queratinizada não é sinônimo de saúde, mas a inserida é sim sinônimo de saúde, tá? Para implante, muda tudo. Muda no seguinte sentido, que queratinizada e inserida é extremamente importante para implante, tá? Para implante, queratinizada é sim sinônimo de saúde dos tecidos periimplantares, ok? Então, aí para implante, sempre fazer enxerto ao redor de implante para conseguir queratinizada. Tudo bem, gente? Essa discussão do sexo dos anjos aqui, entre queratinizada e inserida, que foi muitos anos de discussão na literatura, e agora está mais claro, assim, mas vocês captaram bem? Estão tão caladinhos. Então, tá bom, vamos continuar. Ok. Bom, pessoal, então, além do nosso exame clínico, né, que a gente vai fazer com toda... Ô, Kaique, tudo bem com você aí? Tá quietinho, mas que bom que você respondeu. Ó, então, olha só, nós fizemos, então a gente fechou todos os nossos parâmetros que a gente precisa utilizar no nosso exame clínico, tá? Aí agora a gente tem alguns exames complementares a seguir também, né? Ai, Flávia. Aí de exame complementar, a gente já falou, né? Vai ser o exame radiográfico, a gente vai observar todos esses parâmetros, a altura do nosso osso alveolar, o contorno dessa crista, se são defeitos ósseos horizontais, verticais, né? Eu vou observar o espaço do ligamento periodontal, porque se eu tiver um espessamento, aí eu posso pensar num trauma ou numa presença de mobilidade dental, né? Eu vou ver ali na radiografia se eu já tenho alguma imagem de lesão de furca para me guiar na minha sondagem e certificar o grau dessa lesão. Eu vou observar se há presença ou não de lesões periapicais, já pensando em diagnosticar uma possível endopério, né? E analisar fatores de retenção do biofilme, né? Olha só, olha aqui, né, nessa imagem, ó, eu já vi lesão de furca aqui, já vi lesão de furca aqui, eu não vou, de forma alguma, mesmo com 20 anos de periodontia, eu não vou falar que isso aqui é uma grau 3, não vou. Aqui, né, não vou falar que é grau 2, grau 1, não, eu vou, depois que eu sentar, sondar, aí eu vou afirmar qual o grau dessa lesão, ok? Por aquilo tudo que a gente já conversou.
Olha só, fatores de retenção, olha assim, essa restauração em excesso, né? Olha, o contorno desse defeito ósseo é um defeito tipo taça, né? Ou seja, não é um defeito infraósseo, não é um supraósseo, né? Ó, defeito tipo taça, que é favorável ao prognóstico, né? Então a gente vai avaliando isso tudo. Ó. Aqui já é uma perda horizontal, né? Então, a radiografia vem para somar. E aí, como eu já falei em um outro momento, para a gente analisar a periodontia, tem que ser periapicais. Panorâmica, é panorama, só que dá para você, não te dá as informações que a gente precisa na periodontia. Atualmente, devido à pandemia, a gente está adotando a panorâmica não precisar fazer, né, várias intraorais, é mais pela proteção nossa. Mas para a gente diagnosticar doença periodontal, são periapicais, tá, gente? Que vai nos dar as informações realmente. Bom, pessoal, então um resumo aqui, né? A gente precisa ser conhecedor das estruturas anatômicas, conhecer gengiva, ligamento, cemento, osso, caprichar na nossa anamnese, no nosso exame clínico, analisar radiografias, para a gente chegar no nosso diagnóstico e chegar ali a ser a nossa periodontite não mais agressiva e crônica, e sim os estágios da nossa periodontite, falar a extensão e o grau, né, que seria a severidade da nossa periodontite, tá? Não é mais leve, moderada e severa, seria o grau, né? E só um parâmetro que a gente tem radiográfico, que dá para a gente extrapolar um pouquinho, sim, comparando com o nível de inserção clínica, é quando a gente tem ali mais ou menos de perda óssea radiográfica, o primeiro terço, né, a partir da junção semente-esmalte, a gente pode falar ali que é uma perda de inserção leve, né, de 3 a 5 milímetros. Quando é ali já o segundo terço, é aquela perda moderada, e já o último terço é aquela perda severa, tá ok? Isso aqui pensando na prótese, que me perguntam muito, professora, já tá com 2/3 de perda óssea, e aí é um dente que a gente precisa fazer coroa e pino, dá para manter? Aí já entra aquela discussão da instalação dos pinos intracanal, né? Não dá para manter. Se eu perdi 2/3, o meu pino ele tem que ficar 2/3 dentro da raiz. E sendo que se pelo menos esses 2/3 inserido em osso para não ter fratura, né? Então, se eu perdi isso tudo, não tem como pôr o pino, tá ok? Então, aí é a indicação de pino intracanal. A gente tem novas ferramentas, que são as sondas eletrônicas, né? Como eu comentei da Florida Probe, né? Ela dá esse controle de 20 gramas perfeito para a gente, é muito rápido para a gente fazer essa mensuração. Eu já tinha mostrado, né? As radiografias por subtração, ela é muito legal, mas é mais assim, utilizado para pesquisa clínica, igual, por exemplo, aqui foi feito uma terapia regenerativa. Aí, após 6 meses, a gente tira uma outra radiografia padronizada e sobrepõe uma à outra, e o programa te faz a subtração, mostrando o que a gente ganhou e o que perdeu em vermelho de osso. Mas é mais utilizado no meio acadêmico para pesquisa científica mesmo, né? As análises microbiológicas, que também é mais para pesquisa científica, que a gente identifica os periodontopatógenos, a gente determina a susceptibilidade bacteriana de cada indivíduo, monitorando os resultados, né? Se mudou aquele tipo bacteriano. Então, só para vocês saberem, a gente tem que secar bem a região, isolar. Aí a gente faz coleta tanto placa supra e depois a placa sub com um papelzinho, né, absorvente ali, e leva para a cultura dessas bactérias para a gente conseguir identificar direitinho. Podemos fazer também o PCR, que ele tem uma alta sensibilidade, né, especificidade,
capaz de detectar um único micro-organismo ali, né? Então, hoje o PCR está super famoso aí para exame de Covid, né? Ok, mas também é só em laboratório. O periotron é um instrumento que avalia ali o volume do fluido gengival. Conforme vai aumentando a profundidade de sondagem, a gente aumenta esse fluido do suco gengival. Então, é um parâmetro também de mostrar para o paciente que está com inflamação, né? A gente entra lá com o periopaper no suco gengival, mensura nesse aparelho, que é o periotron, e a gente consegue ver se aumentou ou não. Bom, pessoal, então a gente finalizou a parte de diagnóstico, as ferramentas de diagnóstico. Agora, a gente vai entrar nessa sequência clínica para a gente realizar o exame periodontal. E eu vou mostrar para vocês alguns periogramas para vocês terem conhecimento, que é como eu falei, na escola, a gente tem o privilégio de termos, né, o Open Office, o Open Doctor, mas às vezes a gente vai para uma clínica que vai ter que ser no papel. Então, vocês têm que saber utilizar também. E, pessoal, essa parte do exame periodontal, o diagnóstico, é aquele momento em que a gente realmente tem que usar todo o nosso conhecimento. E é nesse momento que a gente põe em check-up. Essa aula aqui é até uma aula que eu apresento para especialização, né? Por isso que eu coloco o clínico geral versus o especialista, né? Só que vocês vão ser clínicos gerais de excelência, né? Vão ser quase especialistas em diagnóstico. Então, por isso que eu mantive essa figura aqui, porque é aquele momento, gente, que a gente tem que usar o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, não sermos um robozinho, ficar repetindo padrões clínicos, né, que às vezes nos são passados. É realmente raciocinar para a gente conseguir dar o diagnóstico. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito erro acontecendo em casos clínicos como esses, né? Olha esse caso clínico, a gente olhando aqui, sejam sinceros, assim, vocês veem pontos de inflamação? O que vocês conseguem observar? Olhando clinicamente. Vocês conseguem visualizar alguma área que chama atenção, que tenha a inflamação, que vocês falam, não vou nem sondar esse paciente, porque olha, o controle de placa dele está até interessante, tem pouca placa aqui. Professora, no 24, apresenta-se nessa região interproximal com o 23, mas é isso. A papila está um pouquinho inflamada, não sei se é a posição da foto ou realmente está. E a posição também do 37 ali, ele está muito, vou falar entre aspas, deitado, né? Ele está onde mal contato, posicionado. Aparentemente a gengiva também, de contorno dele, também está um pouco prejudicada. Perdeu papila, né, Flávio? Isso. No 46 também, ali né, entre o 46 e o 47, aparenta ser uma pigmentação de amálgama, né? Uma tatuagem de amálgama. É que, na verdade, perdeu papila, viu, Flávio? É um escurecimento de sangue mesmo, assim. Tá. Mas ótimo que você viu. Eu acho que isso foi bem. Tem um tártaro que tá. Desculpa, tem uma placa aqui no 32 também. Aparenta, né? E se eu caçar mais, eu vou achar, mas tá muito barulho aqui, eu vou fechar o microfone. Mas você sondaria esse paciente? Por desencargo de consciência. Ótimo, isso já é um... Pelo menos inicial, logicamente, só para teste, né? Porque eu esqueci a sigla do artigo lá, ele fala para a gente sondar todos os pacientes, né? Para caracterizar ele sendo indicativo ou não. E também no 48 ali do CIS ali, a gengiva também está um pouquinho inflamada por causa do irrompimento dele. Fantástico, Flávia, agradeço demais por você ter falado, porque é isso aí. Eu também vim no mesmo lugar, legal. Na região dos molares, do lado direito, parece isso. Vocês estão com o olho bom, treinado, perda de papila entre 46 e 47.
excelente, gente, excelente. Eu fico muito feliz, porque casos clínicos como esses, muitas das vezes, passa direto para orto, para dentístico, para o que precisa ser feito, um clareamento. O profissional tá apressado, querendo render mais paciente, e deixa de sondar. Então, Flávio, muito obrigada. Ah, professor, por desencargo de consciência, eu sondaria. Então, por favor, sempre sonde. Muito bom, muito obrigada. Porque, gente, é nessas horas que a gente detecta, é nessas horas que diferencia o profissional do que está aí no mercado. A gente tem que sondar. Olha isso aqui, gente. Olha a perda óssea nesses molares. Olha isso. O Flávio comentou lá do 37, né? Ó, a gente tem aqui um mau posicionamento. Olha a perda óssea. Se isso aqui já não é uma lesão endoperiodontal. Endopério, certo? Então, pessoal, não tem placa, parecia lindo, né, o caso. Mas se a gente não sonda, a gente deixa passar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Todo paciente sonda. Taisanja, não tem tempo, está corrido? Use o PSR, que é uma sondagem mais resumida. Uma sondagem que é o exame periodontal simplificado, tá ok? Então, ele vai agilizar para vocês não precisam anotar dente a dente, mas é algo utilizado no mundo inteiro. A Academia Americana de Odontologia, né, a Organização Mundial da Saúde, o mundo inteiro indica o uso para todas as ocasiões, tá ok? E aí, gente, vem a sequência clínica, né? Só para que vocês já sabem, a gente faz lá o cadastro, história médica, anamnese e faz o exame periodontal simplificado. Faz os índices de placa e sangramento, que é algo motivante ali para o seu paciente. Se ele ficou ali nos índices iniciais do PSR, não precisa fazer periograma. Se já foi ali para o código 3, 4, aí faz periograma, que aí é o que a gente vai conversar. Feito isso, a gente faz adequação de meio bucal desse paciente. Se precisou ou não de exame periodontal, vai para o exame e exame radiográfico. Então, seria uma sequência clínica isso daqui da gente fazer, tá? Então, o que é esse PSR, né? Deixa eu falar um pouco mais dele. É o Periodontal Screening and Recording, PSR, tá? Então, é para a gente fazer um exame simplificado. Ele vai observar critérios básicos, que é o critério de presença ou não de sangramento à sondagem, a profundidade de sondagem e presença de áreas retentivas, né? E aí, a partir disso daqui, ele vai passar um índice de necessidade de tratamento periodontal comunitário, né? Então, assim, a sonda da Organização Mundial de Saúde, ela tem essas marcações, né? A bolinha é 0,5 milímetro. Aqui no início da tarja, até a ponta, né, dá 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5. Só que a gente não usa esses milímetros, não. A gente usa a posição onde a sonda vai parar. Aí começa agora. Olha, se eu entrei com a minha sonda e entrou só a bolinha e a minha tarja preta, que é essa aqui, está totalmente visível e não houve sangramento, eu estou no código 0, é a situação de saúde. Então, ó, a área colorida da sonda está completamente visível e ausência de sangramento. Então, saúde. Então, é aquela situação, aqueles quadrantes, aí a gente divide por sextante, né? Esse sextante, se foi tudo assim, ele vai precisar só receber cuidados preventivos, profilaxia, às vezes adequação de meio, tirar aqui esse degrau, né, melhorar essa restauração, tudo, e pronto, aplicação de flúor, tá ok? Então, código 0. Agora, essa situação clínica em que minha sonda entrou, a tarja preta, ela ainda está totalmente visível, mas houve sangramento, certo? Então, olha só, a área colorida da sonda está completamente visível. Porém, tem ausência de cálculo, mas tem sangramento, sangramento à sondagem. Aí só vamos lembrar do valor daquela medida, ó. Aqui, ó, 3,5 milímetros, vocês lembram? Não precisa lembrar, mas só vamos aproveitar. Ou seja, entrou 3,5. Então, já tem uma inflamação mais interessante. Eu preciso agir um pouco mais aqui nesse indivíduo. Ele é código 1, porque a tarja
preta ficou toda exposta. Então, eu vou agir nesse indivíduo com instruções de higiene bucal e o controle de placa bacteriana bem assíduo, mostrar fio dental para esse indivíduo, né? Fazer uma profilaxia com a taça de borracha, apertando a taça para ela abrir aquela sainha dela e a saia, né? Entrar aqui nesse suco gengival para higienizar essa região, tá ok? Bom, olha só. Código 2. A área colorida da sonda está totalmente visível. Ainda está totalmente visível. Porém, tem presença de cálculo supra e subgengival. E ou áreas retentivas e sangramento à sondagem. Então, na hora que eu entrei aqui, eu vi que está áspera essa superfície. Está áspera e está sangrando. Está áspera é cálculo, né? Subgengival. Ou eu estou vendo cálculo supragengival. Ou seja, aqui eu já tenho que atuar um pouquinho mais. Eu já venho com instrução de higiene bucal, controle de placa e remoção de cálculo através de raspagem e correção de restaurações com margem defeituosas. Então, eu já evolui um pouquinho mais no tratamento. Então, aqui é a nossa raspagem supragengival. Mas vocês lembram, meus amigos, quando eu falo para vocês 3 milímetros sangrante, eu marco no meu periograma. Por quê? Porque se está sangrando ali esse 3 milímetros, eu tenho cálculo provavelmente ali. Então, eu tenho que raspar. Eu falo raspagem supra, mas eu entro ali um pouquinho nesse sulco, certo? Então, acaba sendo um pouco sub. Não é a sub propriamente dita em que eu entro 4, 5 milímetros, né? Que eu tenho que anestesiar. Não é a sub propriamente dita. Mas sempre que eu faço uma raspagem supra, eu entro ali aqueles 3 milímetros, sim, subgengival. Tá ok? Então, ó, instruções de higiene, o controle de placa, remoção de cálculo através da raspagem e correção dessas restaurações. Então, eu ainda estou com a tarja exposta. A partir do momento que a tarja preta, ela já fica parcialmente escondida, né, ou parcialmente visível, já é código 3. Então, ó, a área colorida da sonda parcialmente visível, presença de cálculo supra e subgengival, ou áreas retentivas, e tem presença de sangramento à sondagem, aí aqui, lembrem, se eu tô aqui no meio, eu tô entre 3,5 e 5,5 de profundidade de sondagem. Então, aqui eu já preciso fazer o exame periodontal detalhado. Então, aqui já é um indivíduo que eu vou ter, sim, que gastar os 5 minutos fazendo a sondagem desse indivíduo. Vocês viram? Tanto que ali no código 0, 1 e 2 eu consigo eliminar um monte de pacientes sem ter que fazer periograma completinho, né? E eu tenho o perfil periodontal daqueles indivíduos com segurança, né? Que se depois de 6 meses eu fizer a mesma avaliação e ver que aquele indivíduo que era 2 virou 4, eu consigo ter o histórico de evolução desse meu cliente? Não é uma coisa segura que eu vou ter ali os dados sob controle? É muito, muito interessante. Então, olha só, aí já está no código 3, 4 com asterisco, eu já tenho que fazer exame detalhado. Aí é o periograma e determinar o plano de tratamento voltado para periodontia. Olha só, a tarja preta, a área colorida, está totalmente escondida. Então, ó, a área colorida da sonda não visível. Então, presença de cálculo ou áreas retentivas e sangramento à sondagem. Então, eu tenho que fazer o periograma completo, tá bom? O asterisco, gente, é quando tá ou lesão de furco, ou retração gengival. Eu acho que mobilidade também, né? Aqui, ó, códigos com asterisco. Quando eu tenho a presença de recessão maior que 3,5, presença de lesão de bifurcação e envolvimento mucogengival, como, por exemplo, bridas, né, presença de bridas, e se tem mobilidade. Aí eu já preciso fazer a sondagem. Vocês acham, mas por que? Se não tem nem sangramento, eu vou fazer sondagem só por causa da recessão? Sim, porque a recessão aqui está me mostrando uma perda de inserção grande, que eu preciso controlar ao longo do tempo com mais detalhes de informações, tá? Então, aí, recessão gengival, por isso que entra nesse quadro, né? De 3, 4 e asterisco, tem que ter o exame periodontal detalhado, tá bom?
Aí, olha só, onde que eu marco? A gente tem alguns programas na internet. Esqueci. Alguns programas online, né? Esse PSR Matrix, dá para preencher online, mas aí a gente pode fazer um quadradinho ali, ó, dividindo os sextantes. Igual, por exemplo, eu marco X quando está o sextante dentro, né? E aqui, por exemplo, deu código 3, mas tem uma retração gengival, aí eu marco asterisco no primeiro sextante. Aí eu sondo, deu código 2. Ah, gente, aí, vocês acham, mas se no sextante 1 deu um dente, deu o outro dente deu 3, qual que eu marco? Eu sempre vou marcar o de maior código, tá ok? Então, eu classifico aquele sextante de acordo com aquele dente que apresentou maior código, tá? E aí, aqui, por exemplo, deu 1, mas tem asterisco por conta de alguma retração gengival, tá? Então, eu marco lá o índice periodontal simplificado desse jeito, ok? E esse até é um quadro que depois eu posso passar para vocês, que é até do professor Márcio Grisse. Na verdade, assim, ele fez uma adaptação da Academia Americana, né, de periodontia, para o periograma lá da Universidade de Ribeirão Preto, da USP, né? Então, a gente usava isso muito no mestrado, que aí é onde a gente marca nosso PSR, né? Aí ele até coloca sextante direito, sextante anterior, sextante esquerdo, né? Ai, gente, desculpa. É superior direito, superior anterior, superior esquerdo, inferior esquerdo, né? Em vez de colocar sextante 1, 2, 3. E aí ele coloca aqui os critérios clínicos, né? 0 é quando está com saúde, 1 sangramento, aí aqueles critérios, e a necessidade de tratamento aqui é como se fosse uma colinha, né? Que a gente teria para seguir e daríamos o diagnóstico ali do nosso paciente. Então, se vocês baterem um dia com esse tipo de quadro de periograma, vocês conhecem, que é do PSR, tá? Vamos supor, então, que nosso indivíduo, nosso cliente precisou do exame periodontal completo. Aí essa é a sequência, né? A gente vai primeiro anotar dentes ausentes, faz, aqui no nosso caso, a gente faz as anotações de trabalhos restaurados, por último, no nosso caso não, é todo, né? Porque é depois que eu faço a profilaxia, que eu vou fazer meu odontograma, tá? Mensuro recessões, sangramentos, supuração, tudo aquilo que a gente conversou. E aqui, pessoal, é um periograma, que é o que eu utilizo no meu consultório, e esse periograma é o que é utilizado na Universidade de Campinas, na Unicamp, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Então, vejam que é um pouquinho diferente do periograma nosso lá do Open Doctor, né? Então, vocês precisam familiarizar com um periograma como esse também, tá? Esse periograma, ele segue a Academia Europeia, mas tem um outro periograma que eu vou mostrar para vocês que segue a Academia Americana, que é a de Ribeirão Preto, segue bastante. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Vamos analisar esse dente aqui, o 18. Então, eu tenho aqui a face vestibular, face palatina, né, mesial e distal. Então, eu venho ditando para o meu auxiliar, eu venho de distal para cá, né? Então, eu marco 6 pontos. 3, por exemplo, 2, 3. 3, 3, 3, 4, 4, 4, assim por diante, toda vestibular, depois que eu venho aqui pela lingual, ditando a lingual, ok? Aí depois eu dito retração gengival, no final eu somo tudo para marcar o nível de inserção clínica. Marco mobilidade e presenças de furca, tá ok? E aqui meu índice de placa e índice de sangramento à sondagem, tá? Então, para vocês terem conhecimento de um periograma. E esse aqui é o periograma de Ribeirão Preto, que é utilizado pela Academia Americana de Periodontia, que é o nosso Open Doctor, ele mais ou menos dá um desenho parecido, né? Mas ele é mais trabalhoso de preencher, a gente meio que vai pintando, a cada risquinho são 2 milímetros, né? Mas a gente preenche ele aqui também em números depois que a gente pinta. Mas aí eu não vou entrar em detalhes, é só para vocês saberem que existe, né?
esse outro periograma da Academia Americana, tá? Olha aqui, um feito por um aluno meu, ficou tão bem feitinho, que aí eu peguei e escaneei, né? Então, é isso daqui, tá? Trabalhoso, né, gente? Ok. Bom, gente, então, pelo tempo, deixa eu só ver o que falta. Não, estamos terminando. Então, a sondagem, pessoal, quando a gente vai fazer também ao redor de implante, nós vamos sondar, acontece muito isso. E primeira coisa que eu tenho que falar, não tenham medo de sondar implante, a gente tem que sondar implante, porque o diagnóstico de uma perimplantite, ele tem que ser, quando ele é dado inicialmente, a gente tem mais chances de sucesso no tratamento, tá? Então, quando eu estou sondando um implante numa situação de saúde, olha aqui no dente, né? Eu entro com a minha sonda. Não tem muita diferença ao redor do implante. A minha sonda entra um pouquinho mais, porque vocês lembram que a fibra do implante, elas são paralelas e a do dente são fibras perpendiculares? Tem essa diferença, né? Então, mas numa situação de saúde não tem tanta diferença. Já numa situação de mucosite moderada e severa perimplantite, a sondagem ela vai muito além. Então, por isso que dói demais uma sondagem em implante, porque as fibras são paralelas, dá menos resistência a essa minha sonda. Então, quase que chega até o osso. Então, por isso que dói muito a sondagem quando está inflamado ao redor do implante. No dente, vai fundo, mas não chega a atingir o osso. Só em casos de ulcerativa necrosante, né? Como eu comentei com vocês uma vez. Então, pessoal, a ausência do cemento cervical com as fibras inseridas facilita a entrada da sonda ao redor de implante, tá bom? Então, mas nunca deixem de sondar implante. E a pressão é um pouquinho mais suave do que os 20 gramas. Também é curva de aprendizado, é experiência clínica que vocês vão pegando isso daí. Às vezes não dá só para eu falar, né? Não, é só um pouquinho, tudo. Não, isso é uma experiência que vocês vão adquirindo, né, com o tempo. Então, só para mostrar, né, aqui uma situação de saúde, a sonda tem resistência, mas aí com inflamação ela entra. Isso aqui foi um estudo feito em macacos. Oi? Pergunta, a partir de quanto tempo do implante instalado pode ser feito sondagem ou já pode ser feito imediato? Porque tem um processo de cicatrização, né? Visto que o tecido ele não vai não ter adesão na peça, né, por ser metálica, mas tem a formação óssea e afins. A partir de quanto tempo após esse implante eu poderia fazer sondagem? Após 3 meses. Após 3 meses, a gente pode fazer sondagem. Por quê? Porque 3 meses eu já tenho cicatrização de tecido mole, tá? Então, isso se pensando naquele implante imediato, em que eu deixei já com carga imediata, né? Eu já deixei ele exposto. Claro, né? Aí, então, a partir de 3 meses. Agora, se for aquele que eu fiz, o implante em 2 estágios, e aí eu fiz a reabertura, coloquei cicatrizador, também 3 meses. É o tempo de cicatrização de tecido mole, tá? Aí você pôs o cicatrizador, vai fazer moldagem e tudo mais, pôs a sua coroa, aí contando da cirurgia de reabertura até a instalação da coroa, vê 3 meses para você sondar tranquilo, tá? Certinho, obrigado. De nada. Pessoal, então, para a gente concluir, né, é de extrema importância a gente trabalhar no diagnóstico, por isso que foram 2 aulas intensas, para vocês conhecerem o ferramental que a gente tem, tão simples, né, só 2 sondas, que nos dá tanta informação, né, para a gente conseguir mostrar para o nosso paciente o prognóstico daquela situação que ele apresenta, né, e a gente decidir o plano de tratamento, o melhor plano de tratamento, de uma forma muito racional, e nunca esquecer que esse planejamento ele tem que ser multidisciplinar, né? A gente tem que ter o conhecimento, mesmo se eu sou um endodontista, eu tenho que ter um conhecimento em periodontia, em implantodontia, ou pelo menos trabalhar com um colega de forma próxima, né? Às vezes eu sou periodontista, mas às vezes não sou tão conhecedora ali na endodontia, mas eu tenho um endodontista próximo para trocar
figurinha mesmo, não ter vergonha de ter essa interação tão preciosa na nossa área, tá bom? Então, para a gente chegar ao planejamento do nosso paciente, a gente tem que ter esse conhecimento aí, ou discutir, né, para a gente conseguir no melhor planejamento para o nosso paciente. E para a gente ter sucesso, pessoal, a gente tem que obter saúde, função, manutenção e estética, tá? Se eu conseguir a estética, mas não estou com função, eu tive fracasso. Eu tenho que ter esses 4 pilares para a gente realmente ter o sucesso no nosso tratamento periodontal, que é a base, gente. Periodontia é a base de tudo, tá? Não adianta eu ser um ortodontista de excelência, mas deixei minha periodontia de lado e começa a perder dente devido a um tratamento ortodôntico sem manutenção periodontal. Não adianta eu ser um reabilitador de excelência se eu não conheço o espaço biológico, né? Então, a periodontia, gente, ela é fundamental para a nossa odontologia ser executada com qualidade, tá? Bom, meus amigos, obrigada. Tem alguma dúvida? Nenhuma, professora. Obrigado. Não, ótimo, Flávio. Obrigada. Pessoal, então, agradeço demais a atenção de vocês. Ótimo. Quem não leu o artigo lá do PSR, leia. É um artigo leve, tranquilo de ler, tá? É um conteúdo importantíssimo, vai cair em prova, tá, gente? E eu agradeço, obrigada, Leandro. Eu agradeço vocês também, Larissa, todos vocês. E semana que vem estaremos juntos. Isso, Fábio. Professora, Oi. à tarde a gente vai ter aula remota no lugar da prática? Não. Aí Não teremos acabou. aula hoje, então, né? Não terá, tá certo? Certo. Tá bom? Aí a próxima aula vai ser na terça-feira que vem, teórica, tá? Tá certinho, então. Então tá, meus amores, agradeço demais a atenção de vocês. Um bom almoço para vocês, tá? Fiquem com Deus.